Sim, tá. Sim? Bom, qualquer problema que eu tiver em relação a áudio, Priscila, fica à vontade para me interromper, tá? Porque eu estava conversando com a Priscila anteriormente, pessoal, que a minha internet hoje está um pouco instável. Então, qualquer problema que vocês tiverem, pode me interromper sem problema algum, tá? Então, em primeiro lugar, queria muito agradecer, né, especialmente a professora, já vi que todo mundo chama de Val, né, então vou manter a informalidade também, a professora Val, que é uma amiga aí de longa data, né, há mais de 15 anos, né, Val, que a gente se conhece, então tive prazer em trabalhar junto com ela, a gente conviveu durante alguns bons anos, né, e tivemos bons momentos juntas aí durante o nosso período de pós-graduação. E agradecer também à professora Priscila, né, por ter inteirado o convite, para poder falar aqui hoje um pouquinho com vocês sobre um tema, né, relacionado à Agenda 2030, mas que eu dei uma ampliada nesse tema e quero comentar um pouco com vocês sobre uma área muito interessante que a gente chama de bioeconomia. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, já estamos. Já? Eu vou conectar o laser, vocês me comentam se estão vendo uma luz vermelha aqui no meio. Sim, estão? Já está. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Como a professora Priscila já comentou, fiquem à vontade, a gente está aqui realmente num bate-papo informal, então não fiquem tímidos, pode me interromper quando vocês quiserem, abrir o microfone e fazer perguntas, e para aqueles que não se sentirem à vontade, né, a professora Priscila repassa para mim os questionamentos. Então, fiquem à vontade em relação a isso. Então, como eu comentei, né, a minha proposta, né, dentro do tema que vocês estão trabalhando dentro da feira, é falar um pouco sobre a bioeconomia, né, que faz parte, querendo ou não, desses, dos percalços, digamos assim, da Agenda 2030. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre esse tema, mas eu vou conceitualizá-lo posteriormente durante essa minha apresentação, mas é um tema bastante interessante e relevante dentro desse novo mercado industrial, né? Então, como a professora Priscila comentou, meu nome é Sarita, eu sou professora aqui da Faculdade de Ciências Agronômicas, da Unesp de Botucatu, e eu trabalho especificamente no Departamento de Bioprocessos e de Biotecnologia. Antes da gente começar a apresentação, eu vou me apresentar um pouco, até para vocês entenderem, né, que essa questão que estão vinculadas à Agenda 2030 já fazem parte da minha vida acadêmica, profissional, há muitos anos, né? Então, desde a minha graduação, eu já trabalho nesses temas relacionados, né, ao uso de biomassa, desenvolvimento de processos sustentáveis, e isso vem, né, carreando ao longo da minha carreira até hoje dentro das minhas atividades atuais dentro da Unesp. Então, eu me formei em Química Industrial lá em 2005, numa universidade mineira, que é a Universidade Federal de Viçosa. Eu sou mineira, né, e acabei indo estudar em Viçosa. Após o término da minha graduação, eu mudei para São Paulo para poder fazer a minha pós-graduação. Eu já tinha muito interesse nessa área científica, desde a minha graduação, eu já me envolvi muito nessa área científica dentro da universidade. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz 4 iniciações científicas durante a minha graduação. Isso é um número bastante expressivo, né? Porque eu realmente gostava muito de ciência, sabia que isso era uma coisa que eu tinha interesse e, né, acabei me envolvendo desde muito cedo dentro da universidade. E aí eu vim fazer mestrado aqui na Unicamp, né, que fica em Campinas, e fiz o meu mestrado na engenharia química, assim como o meu doutorado também, ele foi executado dentro da engenharia química da Unicamp. No meio desse caminho, né, desses trajetos, eu fiz alguns outros cursos de especialização dentro da Unicamp, mais vinculados a gerenciamento de projetos, a outras atividades também que focavam nesse viés mais de sustentabilidade, né. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de desenvolver uma parte desse trabalho num instituto francês, que fica numa cidade que chama Narbonne, lá no sul da França, e esse instituto ele tem uma especialização voltada para processo de biodigestão anaeróbica, que é para a produção de biogás, que é um dos assuntos que a gente vai falar um pouco, né, sobre isso. Além disso, no meu mestrado e no meu doutorado, eu trabalhei com tecnologias para desenvolvimento de etanol de segunda geração, que é um biocombustível, né, de segunda geração também, que também a gente vai comentar um pouquinho hoje aqui dentro da nossa apresentação. Assim que eu terminei o meu doutorado, né,
eu comecei a trabalhar num centro de pesquisa que fica em Campinas, São Paulo, que anteriormente chamava CTBE e hoje tem o nome de LBR. Eu trabalhei nesse centro por 8 anos, né, consecutivos, e o meu papel dentro desse centro de pesquisa era justamente fazer essa ponte entre a comunidade científica e entre as empresas, né? Então, a gente desenvolvia projetos, né, de desenvolvimento de novos produtos ou melhoria de processos tecnológicos baseado nessa interface, né? Então, as empresas nos procuravam com interesse em desenvolver novos produtos ou melhorar algum processo específico, e a gente fazia todo esse desenvolvimento científico e entregava esses resultados para as empresas, né? Então, trabalhei com grandes empresas, vocês podem visualizar que são setores completamente distintos, então você precisa ter, né, uma equipe multidisciplinar para poder atuar em todas essas áreas. Então, eu tenho empresas de áreas de cosmético, tem empresas de áreas de energia, tem empresas voltadas em ramos biotecnológicos, empresas, né, voltadas aqui para solventes orgânicos, algumas empresas aqui que trabalham na área mais de agronômica, agrícola, e empresas também, né, na área de energia, como eu tinha comentado. E durante esse período também, eu tive uma oportunidade de ficar um tempo numa universidade na Suécia para poder desenvolver um trabalho de 1 ano também, aproximadamente, que era uma parceria que a gente tinha com essa universidade. Então, eu entrei na empresa como assistente de pesquisa, que a gente chama, que é a pessoa que dá subsídio às pesquisas, que ajuda, né, pesquisadores que já são líderes e sêniores dentro da empresa. Passei depois, posteriormente, para uma vaga de liderança e terminei, né, a minha função dentro da empresa como gestora da área de processos. Então, eu atuava tanto na área laboratorial, como gerenciava toda a parte de scale-up de processo, né, escalonamento. Então, tudo aquilo que a gente desenvolvia em pequena escala, a gente escalonava aquilo para você ter realmente uma viabilidade técnica e econômica daqueles processos, né, tecnológica. E aí, eu resolvi fechar o meu ciclo, né, dentro dessa iniciativa público-privada e voltar, então, para as minhas origens acadêmicas, né. Então, eu fiz um concurso na Unesp no ano de 2018 e poucos meses depois a Unesp já me chamou, né, que eu havia ficado em primeiro lugar, era uma única vaga, tinha 50 concorrentes na ocasião, e eu acabei passando nesse concurso, né, e já fui convocada para poder assumir essa posição. Então, desde 2018, eu estou aqui na Unesp como professora assistente, né, da Faculdade de Ciências Agronômicas, e hoje a minha área científica, ela tem correlação com tudo aquilo, né, com esse meu background que eu venho desenvolvendo aqui desde a minha graduação, e eu estruturei dentro da Unesp, então, hoje, o laboratório que a gente chama de Laboratório de Bioenergia e de Produtos Renováveis, que é onde eu desenvolvo, então, hoje, com os meus alunos de graduação, né, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, projetos envolvidos nesses temas que a gente vai abordar um pouco aqui, de uma forma relativamente sucinta, né. Então, só para apresentar um pouco a vocês, eu sei que muitos de vocês já estão em fase de vestibulares, então acho interessante apresentar para vocês um pouco da Unesp, né. A Unesp é uma das 3 universidades estaduais aqui do estado de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1976, então é uma universidade relativamente bem nova, né, ela acaba de completar os seus 44 anos, e uma das grandes diferenciais da Unesp é que ela tem 24 campos, né, então ela está espalhada em todo o estado de São Paulo. Então, com certeza, você vai encontrar uma Unesp na sua cidade ou muito próxima à sua cidade, né. A Unesp hoje, ela tem mais de 50 mil alunos matriculados, então, tanto de graduação, pós-graduação e especialização, e ela conta hoje com mais de 136 exatamente, né, cursos de graduação e 141 cursos de pós-graduação. Então, como a professora Priscila comentou com vocês, eu estou aqui, né, em Jaú, que é uma cidade muito próxima de Botucatu, mas a minha sede de trabalho é aqui em Botucatu. Então, dentro do campus de Botucatu, a gente tem 4 faculdades distintas. Eu trabalho aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas, especialmente dentro do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Mas a Faculdade de Ciências Agronômicas, ela tem também 2 outros cursos, que é a Engenharia Agronômica e a Engenharia Florestal. Além disso, a gente tem a Faculdade de Medicina, que a gente tem os cursos, então, de enfermagem e de medicina,
a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que temos o curso, então, de Veterinária e Zootecnia, e o Instituto de Biociências, que tem o curso de Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Nutrição e a Física Médica. Então, tudo isso aqui, todas essas faculdades, estão alocadas dentro do campo de Botucatu, né, e a gente tem, então, dentro aqui da instituição, todos esses cursos. Obviamente, existem vários outros cursos, como eu comentei, nos outros campos da Unesp, espalhados aí dentro do estado de São Paulo, né. Então, terminando, né, essa parte introdutória, a gente começa, né, de uma certa forma, antes da gente falar especificamente desse nosso tema, eu acho que vale, né, a gente comentar sobre um outro ponto que, querendo ou não, também está diretamente relacionado a esse tema, e para vocês mesmos uma reflexão, né. Todo mundo sabe que a gente está vivendo momentos muito difíceis aí, conturbados no nosso país e no mundo também, que vão além dos problemas que estão relacionados à pandemia, né? A gente tem visto aí muitas queimadas no Brasil, especialmente aí na região centro-oeste do país, e também muitas queimadas, né, se vocês abrirem os jornais, vocês vão ver muitas informações relacionadas aos incêndios que têm acontecido também, principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, né. Isso vem destruindo, de certa forma, grande parte da biodiversidade do nosso planeta. Então, esse efeito, ele tem uma relação direta com as ações antrópicas para uso da terra, que causam, então, um grande efeito na emissão de gases de efeito estufa e que leva ao maior potencial para esse aumento, né, do aquecimento global. E tudo isso ele tem gerado eventos meteorológicos, recordes de calor também no Brasil e no mundo, né? Não sei quem assistiu o jornal, mas que esse problema, né, do excesso de calor não está só aqui lotado no Brasil, ele está se espalhando realmente ao redor do mundo, e a gente sabe que tudo isso tem relação com as questões de aquecimento global, né? E tem uma frase bastante interessante, que é de um cientista de uma universidade lá nos Estados Unidos, do Arizona, que é um ecologista, e que ele relaciona as questões de preservação ambiental para que haja, então, uma conscientização do meio ambiente. E a frase que ele usa é essa que eu estou mostrando para vocês, né? Se você acha mesmo que o meio ambiente ele é menos importante do que a economia, tenta segurar o fôlego enquanto você conta o seu dinheiro. Então, ou seja, né, é uma crítica diretamente relacionada de que não adianta a gente ter, né, um país super desenvolvido, sendo que todos nós usamos, né, querendo ou não, de uma certa forma, o mesmo bioma, o mesmo ambiente, né, e esse cientista, né, ele tem aí algumas teorias, né, de que há certas possibilidades e probabilidades de que o mundo termine em 2026. Então, quem tiver interesse depois, dá uma lidinha justamente por essas questões ambientais e se a gente não fizer nada para combater isso nesse momento, né? Então, essa introdução aqui, o que isso tem a ver com o tema que a gente vai trabalhar, né? Ele tem total relação, porque as demandas da Agenda 2030, elas são justamente desses problemas que estão relacionados a essa exploração desenfreada do meio ambiente e as consequências que isso traz para esse mundo, né, a médio e curto prazo. Então, antes da gente falar, né, e entrar especialmente nas ODS, a gente precisa falar de onde surgiu isso, né, e tudo isso surgiu desses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, antes de se tratar todas as questões de Agenda 2030, né, das tratativas das 17 ODS, surgiu antes disso esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eles eram estabelecidos por um programa das Nações Unidas, né, que é o PNUD, que foi estabelecido no ano 2000, com a meta para ser atingida até 2015. E tudo isso estava relacionado, né, com as questões envolvendo essas ações antrópicas, que a gente acabou de comentar, né, e o uso das causas, né, e como isso interferia na questão do aquecimento global. E esses objetivos, eles emergiram de estudos da ONU, que relacionava, né, que já vinha acontecendo aí há décadas. Então, a gente tem exemplos aí, né, das conferências que aconteceram em Estocolmo, que aconteceram em Joanesburgo, e as duas conferências que aconteceram no Rio, justamente para poder tratar desses temas relacionados, né, ao aquecimento global. E tudo isso, então, é muito importante para esses países, especialmente para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, que visa, então, melhorar essa questão da qualidade de vida das pessoas. Né. Então, a partir, né, dessas ODMs, é que surgiram, então, uma série de novas questões sociais
que necessitavam, então, de mais atenções. Então, por isso, em 2015, o mesmo PNUD, ele elaborou, então, novos objetivos, com novas metas, que são, então, hoje conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o que a gente vai, de certa forma, tratar aqui hoje, né? E essas metas, então, são para ser atingidas até 2030, por isso que tem esse nome, então, de Agenda 2030. Trata-se de uma iniciativa que nasce dessa necessidade de engajar e de conscientizar, né, os atores da sociedade, ou seja, a gente está falando aqui que precisa se envolver toda a questão da sociedade civil, o setor privado, né, toda a parte governamental e, além disso, a academia, né? Então, é uma união de todos esses poderes, digamos assim, para poder cumprir, né, as metas dessa agenda, buscando em si um equilíbrio sustentável entre toda a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Dentro dessas 17 ODSs, né, que vocês têm tratado e estudado, né, durante esse período, eu gostaria de destacar, né, nessa minha apresentação, que são justamente aquelas que estão focadas dentro da minha área de atuação científica dentro da universidade, que são duas ODSs. A primeira delas que seria a ODS 7 e a segunda delas a ODS 12, que é um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje nessa palestra. Então, a primeira ODS, que é essa ODS 7, ela reconhece a importância e trata as metas focadas na transição energética do país, ou seja, né, essa migração que a gente precisa fazer de fontes não renováveis e que são poluidoras, para fontes que são renováveis e que a gente considera limpas dentro desse mercado, né? Todo mundo sabe, isso já é de conhecimento, né, que os combustíveis fósseis, eles são geradores de emissões de gases de efeito estufa e que eles provocam mudanças drásticas no clima, e essa substituição, então, ela vem para atender essas necessidades da economia e com esse viés também de proteção do meio ambiente. E uma segunda ODS que a gente vai falar um pouco hoje seria envolvendo essa ODS 12, que tem como os objetivos, né, assegurar os padrões de produção e de consumos mais sustentáveis, que levam, então, à promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais e da infraestrutura sustentável e de acesso básicos aos serviços. Então, em resumo, né, o que essa ODS quer dizer? Ela preza, então, por mudanças de padrões de consumo, de produção, visando, então, uma pegada ecológica mais efetiva, né? Então, dentro do âmbito industrial, que é onde a gente vai tratar um pouco dessa ODS, né, ela pode envolver, por exemplo, a substituição de produtos de mercados que são causadores de poluição ambiental por produtos que são mais verdes e renováveis, que é o ponto, né, que a gente vai abordar um pouco aqui nessa apresentação também. Então, voltando, né, àquele conceito inicial que eu coloquei no primeiro slide da apresentação e que eu comentei com vocês, que a gente ia falar um pouco sobre o mundo da bioeconomia, né? Então, o que seria essa bioeconomia? A gente sabe que hoje, né, dentro do mercado, grande parte dos produtos que a gente tem hoje, industriais, eles vêm, né, de fontes não renováveis de energia, como é o caso do petróleo, né? Então, o petróleo, quando a gente faz toda a parte de fracionamento, de destilação, de craqueamento, a gente tem várias frações, né, desse petróleo, e cada uma delas tem características diferentes, distintas, e que você pode aplicar aí para produtos de interesse de mercado. Então, você tem desde produção de combustíveis, né, seja combustíveis para aviação, combustíveis para meio, né, de transporte terrestre, combustíveis aí, né, para aquecer alimentos e tudo mais. Você tem frações específicas do petróleo, que é onde a gente tira grande parte dos produtos químicos que a gente tem hoje no mercado, que são base para fazer, né, os produtos que a gente considera de limpeza, polímeros, tintas e várias outras coisas, né? E tem algumas partes aí que são mais pesadas e que têm características aí mais interessantes, né, para aplicações de construção de asfalto e outras aplicações de mercado. Então, ou seja, grande parte dos produtos que a gente tem hoje dentro do mercado, eles vêm dessas fontes petroquímicas. Então, o que é essa bioeconomia, né? Essa bioeconomia, ela vem justamente nessa frente, de tentar substituir produtos que são hoje advindos de fontes petroquímicas por fontes que são mais renováveis, né? Então, o conceito clássico é um conjunto de atividades econômicas que são baseadas
no uso de recursos biológicos, e quando a gente fala aqui biológicos renováveis, a gente está falando de biomassa, né, pode ser tanto biomassa vegetal, então a gente está falando de planta, como algum tipo de biomassa animal também. No lugar, né, buscando a substituição disso, então, por matérias-primas que antigamente eram fósseis, né, e isso pode ser empregado tanto na produção de alimentos, na produção de rações, de diversos tipos de materiais, de produtos químicos, combustíveis, na parte de energia, e tudo isso, né, envolvendo a promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável, do crescimento, do bem-estar da sociedade. Então, ou seja, a ideia é, tudo aquilo que eu consigo hoje produzir de petróleo, eu posso produzir a partir de uma fonte renovável e sustentável. Então, a pergunta que fica é, isso é factível hoje em dia? As empresas já fazem isso? Então, isso está diretamente relacionado, né, a essa busca que as ODS têm trabalhado também de trazer essa questão de sustentabilidade. Então, entrando agora especificamente dentro da ODS 7, que eu havia comentado com vocês que eu ia abranger um pouco mais, que ela tem um foco justamente na energia limpa, né, e acessível para todo mundo, né, a gente pode separar aí as fontes energéticas, né, que são usadas ao redor do mundo, e no Brasil também, obviamente, em energias renováveis e energias não renováveis, né, então, isso são conceitos já muito clássicos, todos nós já temos conhecimento disso, né, que existem as fontes que não são renováveis, e que dentro dessas fontes renováveis eu consigo gerar várias fontes de energia, né, tanto para aplicações em áreas de combustíveis, para a parte de energia elétrica, né, e também para fornecimento de energia na forma de calor. E tudo isso pode ser aplicado, né, para diferentes áreas dentro desses mercados, né. A gente tem, né, o uso de energias tanto renováveis quanto não renováveis no meio de transporte, no uso dentro das indústrias, o residencial e a área de serviço também. Dentro dessa matriz energética que a gente tem aqui, uma vem se destacando muito, especialmente dentro do Brasil, que é o que a gente chama, né, de bioenergia. Então, bioenergia nada mais é do que a energia que vem a partir de biomassa. E quando eu falo biomassa aqui, estou falando de biomassa planta. Tá? Então, uma planta, ela pode gerar diversos tipos de energia, tanto para uma queima direta, por exemplo, eu pego uma madeira, né, eu posso queimar essa madeira, a gente consegue ter esse fornecimento de energia na forma de calor, e isso pode, né, funcionar aqui para algumas aplicações dentro desse mercado. Mas, por outro lado, existem formas de eu transformar a biomassa em outros tipos de energia, como, por exemplo, os biocombustíveis, né, que são aí bastante atrativos dentro desse mercado. Então, dentro da legislação brasileira, né, um combustível, né, considerado biocombustível, ele é qualquer combustível que é líquido, gasoso ou sólido e que pode ser produzido... Desculpa, pode falar. Você citou que a gente pode fazer combustível a partir da queima da madeira, mas aí vai gerar gás carbônico que provoca mudanças no clima do mesmo jeito, não vai? Não, isso eu vou te explicar. Quem está falando, desculpa? Luiz Augusto. Luiz, você vai ver que tem uma grande diferença entre um combustível fóssil e não renovável e um combustível renovável. Você está certíssimo. Ele tem a geração de CO2, mas eu vou te mostrar numa figura lá na frente o que é que acontece, né? Que é o poder da fotossíntese, né, das plantas, ou seja, todo aquele CO2 que é emitido na atmosfera, a planta absorve novamente para fazer o CO2, né, quer dizer, absorve para fazer na fotossíntese e acumulando carboidratos ou acumulando outras fontes de proteínas, né, dentro da sua estrutura. Então, você tem um ciclo que a gente chama de ciclo fechado, entendeu? Entendi, senhora, obrigado. Mas eu já te mostro lá na frente uma figura que vai ficar mais claro sobre isso. Então, ou seja, o que vale a pena a gente diferenciar aqui, né, que eu acho que todo mundo reconhece, de uma certa forma, mais facilmente, o que são energias renováveis e não renováveis, mas ainda é muito pouco difundido, né, todo esse conhecimento e esse potencial que as biomassas têm para gerar tanto energia para transporte, energia para a área industrial, residencial e para a área de serviços também. Então, dentro dessas ODS, né, um dos grandes destaques, né, relacionados a todas essas energias renováveis é justamente a energia da biomassa. Especificamente um pouco dela aqui nessa apresentação, tá?
Então, voltando aqui um pouco já para a compreensão de como essas biomassas hoje estão dentro desse mercado, essa daqui é uma distribuição da matriz energética brasileira. Esses dados são de 2018, porque, na verdade, você sempre tem um relatório, né, do ano anterior, e o relatório desse ano de 2020, que vai conter os dados de 2019, ainda não foi liberado, né? Então, por isso que essa matriz aqui, ela está relacionada com os dados do ano de 2018. O que a gente pode perceber nesses dados é que grande parte da energia hoje, né, que o Brasil utiliza dentro das suas diferentes áreas, né, dentro da área industrial, dentro da área de transporte, são energias de fontes renováveis. A gente tem a fonte não renovável ainda mais expressiva do que a renovável, só que quando você compara isso com o mundo, esse valor aqui não chega a 20%. Então, o Brasil, ele tem um destaque muito grande já nessa questão de uso de energias renováveis. E dentro desse destaque, olha quem destaca aqui especificamente, a biomassa da cana. Alguém sabe me dizer o que a gente faz com a cana de açúcar aqui no Brasil? Luiz? É o único que eu aprendi o nome, hein? Etanol. Isso. O que mais? Etanol. Açúcar. O que mais? A gente faz muito mais coisas dentro da cana-de-açúcar. A gente faz proteína, a gente faz energia elétrica, faz diferentes tipos de açúcar, fazemos, né, vários tipos de etanol também, né, que podem ser usados em diferentes mercados. Então, ou seja, a cana-de-açúcar, ela destaca, né, ela tem um destaque muito grande aqui dentro dessa matriz energética brasileira, especialmente aqui no estado de São Paulo, né? A gente está no estado maior produtor de cana-de-açúcar. Então, especialmente, né, eu que estou aqui no interior, bem no interior de São Paulo, praticamente só tem usinas ao meu redor aqui. Então, é realmente uma biomassa muito expressiva e que vem se destacando e tem possibilidade de se destacar cada dia mais dentro do mercado nacional. Então, dentro dessas, então, voltando agora, né, por que eu sempre escolhi trabalhar, né, com essa questão de produção de biocombustíveis e biocombustíveis com foco nessa área de transporte, né? Porque se você pega esses dados de emissões de gases de efeito estufa e de uso de energia, vocês conseguem observar claramente que o maior de energia, né, dentro do país, ele está na área de transportes. Então, aqui está representado por um avião, mas são transportes de forma geral, né? Você vê que quase 33% da energia que a gente produz hoje no país é para subsidiar consumo dentro da área de transporte. E, além disso, uma outra coisa muito relevante é que a área de transporte hoje é a que tem a maior emissões de gases de efeito estufa, né, aproximadamente aí 46%. Então, ou seja, é muito relevante e expressivo o Brasil pensar realmente na substituição de combustíveis fósseis para essa área de transporte, que é onde a gente tem maior consumo de energia e é onde a gente tem aí a maior emissões de gases de efeito estufa. Então, por isso, o Brasil dedica grande parte de seus esforços, tanto a área científica, né, quanto o setor industrial também, nessa substituição, né, de produtos que são de fontes petroquímicas para fontes renováveis relacionadas ao transporte em si. E aqui, Luiz, está justamente o seu questionamento, né? Então, qual que é a diferença, né, entre um combustível fóssil e um combustível que a gente chama de renovável? Como o Luiz mesmo mencionou, né, nos dois casos, quando a gente coloca o combustível dentro do nosso carro, né, do motor do nosso carro, do caminhão, você tem a emissão de CO2. Né? A grande diferença é que no petróleo você ainda tem emissão de outros particulados. Lembra que quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, não é só de CO2 que a gente está falando, né? A gente transforma outros produtos particulados também em CO2 para fazer todo esse cálculo, mas tem vários outros gases que são maléficos à camada de ozônio, inclusive alguns muito mais maléficos do que o próprio CO2, né? E o petróleo, ele traz muito desses resquícios, né? Então, quando eu faço a queima, né, por ser um combustível fóssil, eu vou queimar esse combustível, ele pode ser usado, obviamente, para vários outros materiais, e eu vou ter a emissão desse CO2. Quando eu falo de um combustível que é considerado renovável, o que eu tenho? Eu tenho uma planta que vai ser processada, né, vou fazer o transporte dela para a indústria, onde eu vou produzir, por exemplo, o etanol. Esse etanol vai ser distribuído, vai entrar dentro do meu carro. Quando eu fizer essa emissão de CO2 em todas essas fases, né, porque tem emissão de CO2 em todas essas fases,
eu tenho a liberação desse CO2, né, na atmosfera, mas as plantas, todo mundo sabe, ela faz essa captura de CO2 através das vias das fotossíntese. Então, ela absorve esse CO2, né, e esse CO2, então, que havia sido emitido para a atmosfera, ela faz todo esse processo de captura de novo. Então, essa análise aqui, a gente chama de análise de ciclo de vida, que é uma análise de ciclo de carbono, onde, dentro, por exemplo, do processo de produção de etanol, a gente diz que a gente tem um ciclo fechado, ou seja, tudo isso aqui de CO2 que é produzido ao longo desse processo, eu tenho uma captura total desse CO2 pelas plantas que são produzidas justamente para fazer todo esse processamento. Tem estudos muito recentes que mostram que esse balanço chega a ser negativo, ou seja, tudo aquilo que eu emito numa rota de produção de combustível renovável, eu ainda vou ter uma captura maior desse CO2 pelas plantas do que aquele que foi gerado nesse processo de produção. Então, é isso que traz, né, essa grande vantagem desses combustíveis renováveis frente aos não renováveis, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, falar um pouquinho sobre esses combustíveis de uma forma bem sucinta, porque tem vários detalhamentos sobre isso. Mas alguém sabe me dizer aí qual é o combustível? Todos esses combustíveis que eu estou reportando aqui nessas figuras são combustíveis que vêm de fontes petroquímicas, né? A gasolina, o diesel, o querosene, que é o combustível de aviação, e a gente tem a hidrazina aqui também, que aí são outras fontes de produção também, mas que são compostos tóxicos também, que é o que é usado em foguetes para dar toda a parte de propulsão. Alguém sabe me dizer quais são os combustíveis substituintes desses combustíveis fósseis e que a gente consegue fazê-los de forma renovável? Será que a gente consegue fazer todos renováveis hoje no país? Será que não? Alguém tem alguma ideia em relação a isso? Querem falar? Bom, então vou passar para frente. Na verdade, por incrível, né, que pareça, sim, a gente tem substituintes para todos esses combustíveis que são hoje fósseis e trazendo isso, então, para fontes renováveis. Então, o primeiro deles, né, em substituição da gasolina, o que a gente tem? Né? A gente tem produção hoje, tem a partir, né, como alguém mencionou, da cana-de-açúcar, e tem outros carboidratos também. A gente pode produzir o etanol. O etanol anidro é aquele que a gente mistura na gasolina para melhorar várias características dessa gasolina, né, e torná-la também um pouco mais sustentável. A gente tem o etanol hidratado, que hoje é usado aí também, né, para a questão direta, então nos carros flex você abastece direto, e você tem outras possibilidades que são menos empregadas ainda estão em fase de pesquisa e desenvolvimento, que é o uso do butanol, que é um solvente orgânico que pode ser produzido por rotas biotecnológicas, que é o que a gente chama de biogasolina, porque ele tem características muito similares à da gasolina. Além disso, acho que todo mundo sabe hoje, né, esse viés de substituição dos carros para uso de hidrogênio, seja por baterias, seja por processos de reforma, que a gente chama, então, ou seja, eu alimento meu carro, né, abasteço meu carro com etanol, ele passa por um processo eletroquímico e eu faço a produção interna dentro do meu carro de hidrogênio, e é esse hidrogênio que vai movimentar o meu carro. Então, existem vários, né, tipos de combustíveis que são hoje considerados renováveis e que eu posso substituir essa gasolina dentro do mercado. Dentro do caso do diesel, né, o que a gente tem hoje dentro do mercado são duas opções. A gente tem o biodiesel, que na verdade ele não é usado 100%, hoje todos os veículos pesados, hoje ônibus, caminhões, tratores, eles usam biodiesel, mas na verdade é uma mistura de diesel com biodiesel, então é o mesmo caso aqui da gasolina, onde você melhora as características desse material e traz também essa pegada mais sustentável para esse combustível. E outra possibilidade que a gente tem é o uso do biogás. Então, o biogás, ele também pode ser empregado, você precisa mudar as características dos motores desses carros, mas ele pode ser facilmente utilizado para essa aplicação também. No caso do querosene, que é o combustível usado nos aviões, a gente tem o bioquerosene, que existem várias possibilidades de rota, isso já é produzido em alguns países em grande escala, inclusive aqui no Brasil a gente tem empresas que já fazem hoje produção de bioquerosene, já houveram voos no Brasil, às vezes alguns de vocês já voaram num avião que estava usando um combustível, né, renovável para a área de aviação. Então, isso já existem empresas hoje no Brasil que fazem isso também. E na área de pesquisa e desenvolvimento, para essa área especificamente, né,
existem algumas coisas também misturando etanol e outros compostos também que só podem ser obtidos de fontes mais renováveis para essas aplicações em foguetes. Então, isso daqui, tudo já é realidade hoje dentro do mercado, e isso ainda está numa fase de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, existem hoje N possibilidades de você trocar, né, o seu combustível fóssil por combustíveis renováveis e fazer toda essa tratativa de emissão de gases de efeito estufa. Então, só passando rapidamente, dentro desses processos tecnológicos aqui, eu escolhi para falar para vocês um pouquinho sobre processos de produção de etanol, muito rapidamente mesmo, só para vocês entenderem as diferenças que existem dentro desse mercado tecnológico, que as empresas fazem hoje em dia, e falar um pouquinho do biodiesel e do biogás, que são realmente os que o Brasil tem uma maior produção e para N aplicações de mercado, tá? Então, bem rapidamente, né, a gente existe hoje, existe no mercado, basicamente 3 categorias que a gente chama de etanol, né? Então, como a gente já falou anteriormente, tem o etanol anidro, que é aquele misturado à gasolina, e tem o etanol hidratado, que é aquele que a gente chega lá no posto e coloca diretamente no nosso carro, né? Então, há diferentes formas de produzir esse etanol. A primeira forma delas é você fazer a fermentação de carboidratos, que a gente chama de carboidratos simples, né, que são açúcares relativamente de pequenas massas molar, pode ser monossacarídeos, ou seja, uma única molécula, né, você pode ter disacarídeos e até, às vezes, oligosacarídeos, mas que são de baixa massa molar. Então, da onde que a gente obtém esses açúcares, né? Eu posso fazer, então, etanol a partir de beterraba, posso fazer etanol a partir da cana-de-açúcar, que é o que é majoritariamente feito aqui dentro do Brasil, e posso fazer etanol a partir de diversas plantas que eu consiga fazer a extração desses açúcares. Por exemplo, o sorgo sacarino é uma planta muito cultivada aqui no Brasil, muito relacionada à questão de alimentação animal, e se eu quiser produzir etanol a partir dela, eu consigo fazer sem grandes dificuldades, tá? Outras possibilidades que tem para a gente fazer etanol é a partir do que a gente chama de carboidratos que são mais complexos, ou seja, eles têm, né, maior massa molar, então eu vou aumentando o tamanho dessa molécula, ele vai ficando, obviamente, mais difícil de ser degradado, hidrolisado. E aí aqui a gente tem exemplos, o milho, por incrível que pareça, o Brasil produz muito etanol de milho, e é um mercado que está crescendo muito, né, o maior produtor de etanol hoje no mundo é Estados Unidos, seguido do Brasil, mas o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar. Então, o Brasil está aumentando bastante a sua produção de etanol, fazendo a exploração do milho também, especialmente ali no estado do Mato Grosso do Sul, que é onde você tem os grandes cultivares de milho. Então, você já faz a produção e, ao mesmo tempo, já faz o processamento para a obtenção do etanol. Posso fazer etanol de arroz, posso fazer de trigo, de batata, de mandioca, existem várias possibilidades para fazer esse combustível. É óbvio que sempre que você parte para um processo de produção, você imagina uma coisa que seja rentável economicamente, né? Então, ninguém vai fazer, por exemplo, né, etanol de mandioca, porque às vezes você não tem uma alta produtividade dentro do país, ao contrário de uma cana-de-açúcar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que é passível de ser feito, tá? E uma terceira possibilidade que a gente tem de fazer esse mesmo na bomba é a partir do que a gente chama de carboidratos mais complexos ainda, que são os polissacarídeos. Então, são moléculas muito mais complexas, que têm diversos tipos de ligações, né, covalentes, ligações de hidrogênio entre si, faz com que essa estrutura seja muito compacta, mas eu consigo quebrar isso mediante diversos tipos de processo, né, e produzir etanol a partir desses açúcares que são liberados dessa molécula. E como é que eu posso produzir esse etanol, então? Posso produzir ele a partir de casca de árvore, posso produzir a partir de madeira, o bagaço da cana-de-açúcar, que é o subproduto que sobra da cana-de-açúcar, ou seja, para fazer etanol, eu uso, né, aquele caldo que está inserido dentro da biomassa, né, que é o que a gente chama de sacarose, e que muitos de vocês já devem ter tomado caldo de cana em feira e ver todo aquele processo de extração. É quase aquilo que dentro do setor industrial a gente faz também. Então, extrai o caldo da cana, aquilo é fermentado e chega até o etanol, né? Só que aquele resíduo que sobra, que é essa casca aqui, que a gente chama de bagaço, né, e a palha, que são as folhas, né, dessa cana, eu posso fazer etanol a partir desses resíduos também, porque eles são constituídos de moléculas complexas de carboidratos, onde eu posso fazer etanol a partir disso também. E além de várias outras biomassas que existem dentro desse mercado também.
Então, se vocês me perguntarem, mas eu consigo fazer etanol com essa grama da minha casa? Consegue, né? Não vai ser rentável economicamente, mas é passível de ser realizado. E aí, né, industrialmente, como é que tudo isso a gente classifica? Então, tudo aquilo que são aquelas biomassas açucaradas, né, e as biomassas amiláceas que eu mostrei para vocês, então milho, beterraba, a gente chama de etanol de primeira geração, porque eu parto de um carboidrato relativamente simples de ser, né, quebrado, e eu faço, então, várias operações unitárias, né, faço a extração do caldo, a fermentação, a destilação, até eu chegar no meu produto de interesse. Quando eu passo para aquelas biomassas que são mais complexas, que eu mostrei para vocês, que tem, né, essa estrutura maior, mais robusta, que é o que a gente chama de biomassas lignocelulósicas, eu tenho várias outras etapas de operações unitárias para poder atingir esse etanol. Mas a gente chama isso de segunda geração, por quê? Porque é um produto que não compete com o setor alimentar, né? Aqui eu estou tratando de biomassas que, de certa forma, eu produzo aquilo, eu posso produzir etanol a partir delas, mas são também biomassas que servem para funções alimentares, né? Como é o caso do milho e de outras biomassas. Aqui não, né? Ninguém come bagaço, ninguém come palha de cana, ninguém come madeira, então não trata-se de um produto alimentar, mas que tem também outras aplicações dentro do mercado, mas eu posso transformar aquilo tudo em etanol. Por isso que a gente chama de uma segunda geração, porque ele é um produto já em fase mais avançada e que ele não compete economicamente com produtos de áreas alimentares. E a gente já tem hoje uma terceira geração que são a partir das algas, né? Então, você tem as microalgas, que você consegue produzir tanto uma parte oleaginosa, quanto uma parte açucarada, e você consegue também obter esse etanol a partir desses produtos, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, que a gente havia perguntado para vocês, o que a gente produz a partir da cana? Etanol, né? Então, o etanol é o produto base desse processo. Aqui a gente tem um fluxograma onde envolve todas as operações unitárias. O que eu mostrei para vocês aqui é uma coisa bastante simplificada. Isso daqui é a realidade industrial, mas eu tenho vários outros produtos que saem das usinas de cana também, né? Eu tenho, por exemplo, eletricidade, que é vendida, né, que a gente consome na casa da gente. Então, o setor sucroenergético, ele queima o bagaço da cana e faz energia elétrica, né? Então, posso vender levedura seca, que é o micro-organismo usado para o processo fermentativo, e essa levedura, ela pode ser vendida para suplementação animal, porque ela é rica em proteína, então você dá isso para um gado, né, junto com a questão da alimentação dele. Eu posso pegar um subproduto do processo que a gente chama vinhaça, que é um resíduo da destilação do álcool, e produzir biogás, que é uma outra fonte de energia, né? Então, tem várias coisas que eu tenho aqui dentro desse sistema que é passível de você gerar dinheiro, né, dentro desse processo produtivo. Bom, o segundo combustível que eu queria mencionar a vocês, e que é bastante interessante dentro dessas pegadas da ODS, é a questão da produção do biogás, né? Então, o biogás é um dos combustíveis mais relativamente simples de ser produzido, ele tem as suas complexidades em termos de processo, mas que ele pode partir de diferentes fontes de matérias-primas, né? E muitas vezes você usa o biogás mesmo como um artifício para você tratar efluentes. Então, às vezes você tem um efluente que é rico em patógeno, você pode fazer a biodigestão desse material, você vai ter a geração de um gás que pode ser aplicado para diferentes áreas de mercado, e ao mesmo tempo já é uma forma de você tratar esse efluente. Então, temos exemplos aqui, né? Eu posso usar isso como resíduos de animais, então excrementos de animais são muito usados hoje no Brasil para fazer o processo de biodigestão, os resíduos de colheita, né, como bagaço e outras coisas, águas residuárias, né, para uma questão de tratamento, existem algumas estratégias em relação a isso, e toda a parte de resíduo alimentício, além de milhares de outras fontes que são passíveis de serem biodigeridas, né? Aqui, basicamente, a gente tem a inserção de micro-organismos que vão fazer esse processo de degradação dessa matéria orgânica, e o que ela vai trazer para a gente, né, são dois produtos muito interessantes no mercado. Um deles é o biogás, que serve tanto para geração de calor ou para geração de eletricidade, e se eu purificar esse biogás, eu consigo usar ele tanto para biocombustível quanto para gás de rede, ou seja, eu posso usar isso para cozinhar, né, como se fosse um gás de cozinha e várias outras aplicações de mercado. E no fundo desse biodigestor, né, sobra um material que chama de digerível,
e que ele tem propriedades muito interessantes para a parte de fertilização, porque ele tem toda aquela parte, né, de interessantes de minerais e tudo que sobra desses resíduos durante esse processo de biodigestão, ele pode ser aplicado, né, nesse segundo foco de aplicação. Então, a biodigestão, ela também entra dentro dessas características da ODS, que é trazer combustíveis limpos, renováveis, e que tem ainda essa função de tratamento em alguns casos, né? Como eu mencionei para vocês, o biogás, ele pode substituir vários produtos que a gente tem hoje industrialmente, desde que eu faça o processo de purificação dele, né? Então, o gás natural, né, que a gente consegue usar hoje para gerar energia, para aplicações automotivas também, ele é usado, né, em alguns casos doméstico, como se fosse substituinte do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, muitas pessoas já têm hoje em casa o gás encanado, né, que vem ali mesmo da distribuição da rua, por encanamento e tudo mais. Então, ele poderia ser uma substituição facilmente desses combustíveis aqui que a gente tem hoje, que são de fontes petroquímicas. Além disso, ele também, se purificado, ele pode ser usado, né, como gás veicular. A gente sabe que existe uma certa limitação, né, de abastecimento hoje em relação a isso, e haveria, então, uma possibilidade, porque você pode fazer essa produção descentralizada, né? Então, você pode ter vários processos de biodigestão em regiões diferentes, que podem processar materiais diferentes e ter esse abastecimento de uma certa forma constante para dentro desse mercado, né? E só para a gente terminar essa área de biocombustíveis, então, vou trazer para vocês o terceiro exemplo, né, que também já é bastante produzido no Brasil, que é o biodiesel. Então, como eu comentei, o biodiesel ele é misturado hoje ao diesel, que é de origem fóssil. Então, você tem gradativamente, ao longo dos anos, essa porcentagem sendo aumentada, justamente para trazer essa melhoria dentro desse processo. E assim como os outros biocombustíveis, o que é interessante... Vejam que quando a gente fala de combustível fóssil, né, a gente pensa sempre em petróleo. Quando eu falo de combustível renovável, eu tenho milhares e milhões de possibilidades de biomassas, né? E o que favorece mais ainda são questões de regionalidades. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? A macaúba. A macaúba é uma planta que é nativa, não é nativa brasileira, mas ela tem uma produção muito alta no norte do país. Então, ou seja, é uma planta que pode ser explorada no norte para a extração dos seus óleos e ser usada para a produção de biodiesel nessa região. Então, ao mesmo tempo que na região centro-oeste, você pode ter um outro tipo de biomassa, onde você consiga extrair esses óleos e, ao mesmo tempo, ser empregada para a produção de biodiesel. Então, um mercado muito interessante, porque cada região pode fazer biodiesel, né, de óleos diferentes e, ao mesmo tempo, ter esse produto de qualidade para uso dentro desse mercado, né? E, além disso, né, para a produção de biodiesel, que a gente faz a partir de fontes oleaginosas, tem uma outra característica muito interessante, que é você poder usar óleos residuais. Aqui, por exemplo, na cidade de Botucatu, a prefeitura faz coleta seletiva de óleos e você tem uma planta de biodiesel para fazer a produção desse biodiesel para abastecimento dos tratores da prefeitura, que faz a questão de manutenção de praças e tudo mais. Então, a própria prefeitura tem a capacidade de fazer o seu próprio combustível, né, para uso e movimentar todo o sistema. Então, além de você evitar um problema de tratamento de efluentes, né, do que a gente sabe que os óleos residuais são muito problemáticos em relação a isso, você ainda traz essa pegada, né, de minimização de custos, né, dentro dessa máquina pública, né, de uma certa forma. Então, em relação à tecnologia de produção de biodiesel, existem várias tecnologias outras dentro do mercado, mas a mais usada é onde você usa catalisadores, aqui no caso, catalisadores alcalinos. Então, basicamente, você precisa extrair o óleo de uma planta, né, ou pegar esse óleo, que já é um óleo processado. Como a gente está falando aqui de bioenergia, então eu trouxe para vocês só exemplos mais relacionados à planta, mas alguém pode me perguntar, mas eu posso fazer biodiesel a partir de gordura animal? Pode, o Brasil faz, o Brasil produz muito biodiesel a partir de gordura animal, especialmente nos estados onde você tem aí uma alta produção, né, de gado de corte, onde você tem grandes frigoríficos e que você tem, então, esse subproduto que é uma grande quantidade de gordura animal. Então, sim, é passível de fazer, mas ali no desenho eu trouxe para vocês mais relacionados à questão de plantas. Então, basicamente, você precisa extrair o óleo dessa planta, né, ou pegar esse óleo de fritura, ou esse óleo animal,
e fazer entrar, né, com um catalisador, normalmente alcalino, mas existem várias possíveis formas de se fazer esse processo, um álcool de cadeia curta, para você fazer o processo que a gente chama de transesterificação, né, que é você clivar essas ligações, liberar os ácidos graxos, para você poder fazer essa formação do éster e chegar até o produto final, né, não vou passar por todas as operações unitárias, por uma questão de tempo, mas chega no final, a gente tem, então, a produção desse biodiesel em si, e a gente tem um outro subproduto que é muito interessante dentro desse mercado, que é a glicerina bruta, né? A glicerina, ela pode ser, então, purificada e vendida no mercado para aplicações na área cosmética, tem aplicações em áreas de solventes, tem vários produtos químicos sendo desenvolvidos a partir de glicerina, e uma grande parte da glicerina que é produzida hoje no Brasil, nessas rotas de produção de biodiesel, ela é exportada para outros países, porque grande parte do uso da glicerina é usada para a parte de refino, para a preparação de cigarros, né, para fazer toda aquela mistura. Então, países que são grandes produtores de cigarros, eles acabam importando grande parte da glicerina brasileira. Então, veja, né, que além de você estar usando uma fonte renovável, tudo aquilo que a gente chama de subproduto, resíduo de processo, ele ainda é novamente integrado dentro de um outro mercado. Então, praticamente, você não tem resíduo dentro desses processos de produção de biocombustível. E isso que é uma coisa bem interessante. Então, ali no caso da cana, quando a gente processa, todos os subprodutos são empregados em outras áreas. No caso do biogás, né, que sobra aquele digestato, que tem aquele poder fertilizante, então ele volta para o campo. E no caso da produção de biodiesel, o subproduto, que é a glicerina, ele tem N aplicações dentro de mercado e ele é vendido para esse mercado também. Então, isso fecha todo esse ciclo tecnológico, né, e traz ainda mais essa pegada sustentável para esses processos. E aí, só para a gente poder fechar a apresentação, vou trazer para vocês alguns slides bem rapidinho para a gente falar sobre, então, a ODS 12, que eu havia comentado, que é a questão de assegurar, então, os padrões de produção e de consumo sustentável. Então, vocês viram, né, nos slides anteriores que eu comentei, a questão de produção de combustíveis, né, de biocombustíveis vindos a partir de biomassas. Vejam que eles estão na base de uma pirâmide, né, a parte energética. Por quê? Porque toda vez que você tem, né, um bem onde você tem uma alta produção dentro desse mercado, ele acaba tendo o que a gente chama de valor agregado mais baixo, né? Então, que é aquele custo de oportunidade de venda do produto, né? Então, ele tem ali um valor mais baixo, até porque você precisa transformá-lo numa commodity e ter grandes volumes de produção. À medida que eu vou aumentando, né, subindo nessa pirâmide, eu vou tendo produtos que são mais específicos e que a gente sabe que dentro do mercado eles têm um custo mais elevado, né? E para aplicações, digamos assim, né, mais nobres, né? E isso faz com que você tenha esse aumento de valor, né? Você tem uma diminuição de volume de produção, mas ao mesmo tempo você tem um valor agregado a esse produto, né, de uma forma mais atrativa. Então, além da gente poder usar as plantas para a produção de combustíveis, outra funcionalidade das plantas, né, dos vegetais, é a gente produzir o que a gente chama de química de renováveis, né? O que é isso? Então, são produtos que têm, né, esse outro valor de mercado que pode ser aplicados em diferentes áreas, né, de produção e, ao mesmo tempo, são substituintes também do petróleo, né? Podem ser, então, advindos dessa parte das plantas. E para a produção desses produtos, né, a gente usa muito um conceito dentro das indústrias, que é o que a gente chama de conceito de biorefinaria. Então, o que é uma refinaria de petróleo? Né? Todo mundo sabe, a gente faz a extração do petróleo, fraciona isso para obter os seus N produtos no mercado. Então, há alguns anos atrás, não é um conceito muito antigo, é um conceito relativamente recente, e ele surgiu dentro do setor de celulose e papel. Então, todo mundo sabe, né, que o papel é feito a partir da madeira, do processamento da madeira, e que existem vários subprodutos desse processamento também, e que ele tem aplicações dentro do mercado. Então, pensaram, poxa, será que eu não posso substituir o petróleo e fazer uma biorefinaria usando biomassas e tirar também vários produtos químicos que a gente tira do petróleo hoje, usando a própria biomassa para fazer isso? E sim, descobriram que isso é possível fazer. Obviamente que existem ainda muitas tecnologias, né, em fase de desenvolvimento,
não é uma substituição tão simples e trivial, muitas vezes o custo é maior, mas a gente tem que levar em consideração também, né, que toda essa questão de custo ambiental, de quais são os benefícios que isso traz para a sociedade, precisa ser levado em conta, né? Então, por isso que às vezes a gente pega um produto, né, com uma embalagem renovável, sustentável, e ele é mais caro do que às vezes um produto que usa outro tipo de embalagem. Mas, né, no fundo a gente precisa pensar que isso tem realmente um benefício para o ecossistema, que isso vai trazer grandes benefícios para, né, dentro desse sentido. E a mesma coisa cabe para dentro desses produtos. Então, esse conceito de biorefinaria, ele é análogo à refinaria de petróleo, ele só entra com bio porque ele vem de biomassa, e é justamente eu tentar produzir tudo aquilo que o petróleo faz, mas a partir do uso de biomassa. E aí, dentro desses conceitos de biorefinaria, a gente tem vários tipos de biorefinarias. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso pegar uma biomassa, fazer transformações bioquímicas ou termoquímicas e chegar num produto que tem valor de mercado. Ao mesmo tempo, eu posso pegar essa biomassa, transformar em outras coisas, e a partir dessas outras coisas, né, desse intermediário químico que a gente chama, transformar esse intermediário em outros produtos de mercado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na alcoquímica, o que é essa biorefinaria? Eu pego uma biomassa, produzo etanol, e a partir do etanol, eu faço vários produtos que têm atratividade para o mercado, né? Então, a partir de uma molécula, usando conhecimentos químicos, conhecimentos biotecnológicos, eu transformo aquela molécula em outras moléculas que têm esse valor dentro desse mercado. Ao mesmo tempo, eu posso fazer isso dentro da oleoquímica, ou seja, partindo de uma fonte oleaginosa, do açúcar, e de extração de produtos naturais aí dentro das plantas diretamente, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como isso já é uma realidade hoje dentro desse mercado, aqui eu trouxe para vocês várias empresas, né? Às vezes vocês podem reconhecer já algumas dessas empresas, que são empresas multinacionais, algumas empresas nacionais, mas que estão criando sedes internacionais também, e que já usam, né, essa questão de uso da biomassa para fazer produtos dentro do mercado. Então, provavelmente, muitos de vocês hoje já usam produtos que são advindos de fontes de biomassa, às vezes nem sabem, né, e que são subsidiados aqui cientificamente por muitas dessas empresas, né? Então, a gente tem diversos produtos aqui, desde aminoácidos, muitas coisas para plásticos, né, para aplicações na área de polimerização, alguns produtos que servem como os combustíveis, mas eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos que eu gostaria de destacar, tá? Eu poderia pegar várias empresas, mas eu resolvi escolher 2 empresas que têm coisas bastante interessantes. Então, a primeira empresa que eu trouxe para apresentar para vocês é a Braskem. Não sei se vocês conhecem, a Braskem tem um centro de pesquisas aí em Campinas, né, pertinho de vocês, mas a fábrica dela fica em Triunfo, no Rio Grande do Sul. A Braskem é uma empresa nacional, mas ela já está abrindo o seu mercado, então ela já está montando coisas internacionalmente também. E qual é o grande diferencial da Braskem? A Braskem tem vários produtos, né, nessa área química, nessa área biotecnológica, mas o que eu queria destacar para vocês aqui é que a Braskem usa aquele conceito de biorefinaria focado na alcoquímica. Então, o que a Braskem faz? Ela pega a cana-de-açúcar, na verdade, ela tem um parceiro, né, que produz o etanol para ela compra esse etanol, e a partir do etanol, ela produz o eteno. E a partir do eteno, por processo, né, de polimerização, ela produz o etileno, o polietileno, e aí, com o polietileno, ela consegue fazer, né, toda a parte de plásticos dentro do mercado e acaba fazendo todo esse processo de venda com essa pegada maior de sustentabilidade. Então, muito dos plásticos da Braskem hoje, né, desse polímero, você já pode encontrar em produtos que com certeza vocês conhecem aí dentro do mercado. E, recentemente, a Braskem fez um acordo muito interessante com o pessoal do Lego. Então, tudo que a Lego produz hoje, que tem a coloração verde, então, todos os brinquedos da Lego que estão relacionados a plantas e que tem essa pegada, é tudo feito a partir de plástico renovável da Braskem. Então, é uma empresa bastante interessante e já tem, então, essa pegada de sustentabilidade, né, usando plantas para fazer produtos que antigamente a gente fazia a partir do petróleo. E uma última empresa que eu trouxe para vocês visualizarem é a Amyris. Não sei se muitos de vocês conhecem. A Amyris é uma empresa de biotecnologia americana, ela veio da Califórnia, mas ela veio para o Brasil. Por que ela veio para o Brasil?
porque o processo produtivo dela é feito a partir de açúcar, né? E aonde se tem o açúcar mais barato mundialmente é no Brasil, porque a gente tem um grande volume de cana-de-açúcar sendo produzido. Então, da cana-de-açúcar, eu extraio a sacarose, e da sacarose, né, na verdade, a empresa desenvolveu um micro-organismo geneticamente modificado, então é uma levedura, que é a mesma levedura que a gente usa, né, para fazer o processo fermentativo para a produção de etanol, só que ela mudou geneticamente, né, todo o ciclo metabólico interno da levedura. Então, em vez da levedura produzir só o etanol, ela tem outros ciclos metabólicos que levam à produção de vários outros produtos de acordo com as características do processo fermentativo. Quando ela se instalou no Brasil, ela se instalou em Brotas para produzir esse produto aqui. Não sei se alguém já ouviu falar, chama Farneseno, e esse produto veio justamente para quê? Para combustível de aviação. Então, ele é um bioquerosene que pode ser aplicado, então, como combustível de aviação. Ao longo dos anos, a empresa foi percebendo que esse arcabouço que ela criou aqui dentro da levedura conseguia produzir várias coisas de acordo com as condições que ela colocasse ali de processo. Então, além desse farneseno, né, ela sabe que mudar quimicamente esse produto, ela consegue, por exemplo, aplicar isso para a área cosmética, né, e aí é um pouco daquela pirâmide que eu mostrei para vocês, né, a base da pirâmide está a área energética, lá em cima da pirâmide está a área cosmética. Óbvio que a gente sabe que é muito mais caro comprar um creme, né, um hidratante para rugas faciais, do que a gente comprar 1 litro de combustível, porque ele tem um valor agregado realmente maior, né, o processo, ele tem condições de processos distintas, e isso faz com que o produto lhe agregue maior. Então, a empresa percebeu que ela não precisava só produzir combustível, ela podia produzir cremes, né, que tinha ali poderes bastante interessantes, né, fatores interessantes para questões de tratamento de pele. E, além disso, né, ela foi percebendo várias outras coisas que essa levedura dela, que é um micro-organismo, consumindo açúcar, conseguia produzir. Então, um exemplo, né, ele consegue produzir isopreno. O isopreno, quando a gente faz o processo de polimerização, a gente chega na borracha, que é usado, por exemplo, para fazer pneu. Ao mesmo tempo, esse micro-organismo também consegue produzir o taxol. O taxol, para vocês terem uma ideia, é o princípio ativo que é usado num medicamento do mercado para combater câncer de ovário. Produz também o ácido artemisínico. Esse ácido, ele é um princípio ativo para remédio de malária. Você consegue produzir também óleos essenciais, que têm aplicações aí, né, nessa área de perfumarias, que também tem suas atratividades, vitaminas, e essa levedura também deles consegue produzir o Tamiflu, que é o medicamento que ficou aí um tempo na mídia, né, sobre a questão combate ou não combate a Covid-19, né, e que é o ácido mucônico. Então, o micro-organismo consegue produzir esse ácido, e esse ácido é usado, então, no Tamiflu, que é justamente, né, um medicamento aí antiviral para as questões de gripe, né, de cura de gripe. Então, ou seja, a empresa veio para o Brasil, se instalou no Brasil para poder usar um açúcar, né, de alta qualidade e barato, e você consegue, então, usando a partir de biomassa, produzir vários produtos, veja, desde a área de saúde, né, perfumaria, energia, área de aviação, borracha. Então, é um universo, né, que está, obviamente, dentro desse arcabouço criado dessa levedura, que você consegue produzir dentro desse mercado, né. Essa empresa, ela está ampliando a sua sede aqui no Brasil, ela está instalando agora dentro de Barra Bonita, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo também, fica próximo aqui a Botucatu, porque lá tem uma usina muito grande de etanol e eles estão fazendo a fábrica dentro da usina de etanol, para já pegar o açúcar e fazer diretamente a produção dos seus produtos. Então, ela já tem 2 sedes dentro do Brasil e com certeza é uma empresa que vai crescer mais e mais. Então, poderia ficar horas aqui falando desses exemplos de empresas para vocês, porque tem muitas e muitas empresas hoje que atuam já dentro desse mercado, mas já estou, inclusive, estourada aqui no meu tempo. Então, só para a gente poder fechar, né, toda essa nossa estruturação, eu acho que a mensagem que eu queria passar para vocês aqui é que, a partir realmente de biomassa, né, que aí está contemplada, né, nessas questões de sustentabilidade, de proteção do planeta, você consegue transformar em vários produtos interessantes para esse mercado, né? E, justamente, a Agenda 2030, ela baseia, então, nesses 5 eixos de atuação que a gente tem nessa figura aqui, né? Que é o eixo da paz,
eixo de pessoas, do planeta, da prosperidade e na questão das parcerias, né? E as ODS, ela tem um plano de ação que busca justamente fortalecer, né, essa questão da paz mundial, até questões de erradicação de pobreza, de diversas formas, mas a proposta principal, né, no meu ponto de vista, é realmente proteger a questão de degradação do planeta. E, sobretudo, a gente focar nessa questão de, né, de meios de consumo, de formas de produção mais sustentável, ou seja, tentar sempre substituir essas questões de fontes petroquímicas por fontes renováveis, né? E isso tudo a gente sabe que vai mitigar as questões de emissões de gases e tratar justamente, né, dentro desses problemas. Então, eu acho que, né, como estava lá nos primeiros slides, toda a sociedade precisa se envolver, né, dentro disso, cada um pode fazer a sua parte, que seja substituindo, né, o seu combustível fóssil por um combustível renovável, dando, né, prioridade para produtos que são mais sustentáveis, e, ao mesmo tempo, né, ir de bicicleta para o trabalho um dia, né, a questão do meio de transporte. Então, de toda forma, obviamente, né, alguns têm uma atuação um pouco mais direta, mas todos nós podemos fazer a nossa parte, que são aí pequenas ações que podem mudar todo mundo, né. E acho que é isso. Gostaria muito de agradecer novamente a questão do convite. Para quem tiver, né, interesse, a gente bate um papo agora em relação às dúvidas, estou à disposição, mas qualquer coisa que vocês precisarem também, esse é meu e-mail aqui, podem me mandar, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês, né, as dúvidas que vocês tiverem relacionadas ao tema, tá bom? Muito obrigada. Vou descompartilhar, tá, a tela, só para vocês poderem me ver. Tá certo. Eu que agradeço, né, que você tenha aceitado o convite para participar conosco. Tá bom, Sarita? Foi um prazer recebê-la. E, gente, perguntas? Eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Assim, uma vez eu estava lendo uma reportagem na internet, já faz um tempo, falava que o PE verde, ele era mais resistente para a questão de degradação no meio ambiente em relação ao PE de petróleo. É correto isso ou não tem nada a ver? Desculpa, Charles, eu não escutei o começo da sua pergunta. Você pode repetir, por favor? Eu estava lendo uma reportagem que o polietileno verde, ele era mais resistente em questão de degradação no meio ambiente. Ele demorava mais que o polietileno oriundo de petróleo. É verdade isso ou eles são a mesma coisa? Charles, isso pode acontecer sim, dependendo das características de produção, né? Não necessariamente esses polímeros verdes, eles são biodegradáveis. Então, você precisa realmente fazer algumas outras tratativas para que isso aconteça. Então, não sei especificamente, né, de que marca, digamos assim, né, é esse produto que você está comentando, se é um produto de mercado, se era um produto sintetizado em laboratório, mas isso pode acontecer sim. Existem, né, vários processos de biodegradação de polímeros, então existe polímero verde biodegradável, assim como existe um polímero verde que ele não é biodegradável, oxibiodegradável, então depende muito das características que você faz na construção do processo de polimerização. Então pode ser verdade isso que você falou da reportagem. Sarita, tem a pergunta de uma aluna, a Camille, do primeiro módulo de Química. Ela perguntou se essa questão da biomassa ela é tão vantajosa, por que as indústrias, as empresas têm tanta dificuldade de introduzir esse processo nos processos, né? A utilização da biomassa nesses processos. Desculpa, qual é o nome dela, Priscila? Camille. Camille, muito interessante a sua pergunta, né? Eu não tive tempo de explanar muito sobre isso, mas as biomassas, ela tem uma pegada renovável e de sustentabilidade muito grande. Mas como eu mencionei no meio da apresentação, não necessariamente econômica. Por quê? Né? Quantos anos a gente já faz exploração de petróleo, né? Então, se você pensar bem, tudo isso está relacionado com as questões de desenvolvimento científico, né? A gente sabe que a base de qualquer produto que a gente tem hoje dentro do mercado é a ciência que está por detrás daquilo.
né? Então, você produziu um produto, você foi melhorando ao longo do tempo, e aquilo vai chegando com várias tratativas até chegar realmente um produto de dentro de mercado. Então, há quantos anos a gente faz exploração de petróleo? Há quantos anos a gente já sabe, né, fracionar o petróleo, isolar os produtos do petróleo? Essa questão de biomassa, ela é relativamente muito recente dentro desse mercado ainda. Então, tem muita coisa já, né, aquelas empresas que eu mostrei para vocês lá na apresentação, muitas delas são empresas multinacionais e que já fazem isso hoje como um produto de mercado. Mas, realmente, ainda existe uma certa dificuldade de, muitas vezes, na construção da rota tecnológica, de fazer com que tudo fique viável técnica e economicamente, né? Uma coisa é eu saber construir e fazer o desenvolvimento desse produto. Outra coisa é o custo que eu faço para desenvolver isso, ele ter, né, esse valor interessante de mercado. Porque muitos de nós, por exemplo, né, se eu te falar, né, estou aqui com uma caneta. Essa caneta custa, sei lá, R$5. Se eu te falar que essa caneta foi feita de plástico verde, que não sei o quê, mas que ela vai custar R$100, você vai comprar essa caneta? Provavelmente, acredito que não, porque ela vai fazer a mesma coisa. Qual que é a função de uma caneta? Escrever. Então, se ela custa R$100, e não é de ouro, óbvio que tem caneta, né, super sofisticada, mas a minha não é de ouro, ela é de plástico normal. Então, se ela custa R$100 e a outra custa, né, 10 vezes menos, 50 vezes menos do que aquele valor da outra, então, ou seja, ninguém vai querer pagar por uma coisa a mais se ela tem a mesma função da outra coisa. Então, o que falta ainda nesse desenvolvimento de biomassa dentro do mercado é realmente a parte de pesquisa e desenvolvimento, né, tornar aquela rota tecnológica atrativa em termos financeiros. Algumas coisas já são, outras ainda estão em fase de estudo e desenvolvimento. Respondi? Respondi, Camille? Sim, entendi. Beleza. Será que a gente não fica, talvez, naquela questão de que não alavanque, Sarita, porque a gente está preso ainda na questão do petróleo? Todo mundo sabe que vai acabar, mas não sabe quando. E aí, será que as coisas não alavanquem nessa tecnologia da biorefinaria, da biomassa, justamente por causa disso? Também, Priscila. Você vê que toda vez que a gente acha que o petróleo vai acabar, surge um petróleo em algum lugar, nas profundezas, né, e descobrem formas de explorá-lo e extraí-lo, né, então também acho que tem um pouco isso. Eu acho que tem um pouco de conscientização também das pessoas, né, como eu fiz o comentário aqui, né, quem vai pagar mais por uma coisa, a gente tem hoje dentro do mercado um produto muito interessante que é o próprio etanol, né. O etanol, como eu mostrei para vocês, tem várias formas de fazer. Então, o etanol que a gente produz da cana, ele tem um preço de mercado. Quando eu faço aquele etanol de segunda geração, para vocês terem uma ideia, tem só 2 empresas que fazem isso hoje no Brasil, porque o custo dele é muito maior de produção. E no final das contas é etanol, né? Quando eu misturar os dois, ninguém vai saber se é o de primeira ou de segunda geração. Então, ninguém vai chegar na bomba e pagar o dobro de um, né? Porque ele vem de segunda geração. Ah, ele vem de biomassa, ele é mais verde, então eu vou pegar ele aqui. Mas a gente sabe que o dinheiro da gente é curto, é escasso. A gente também, né, o consumidor, ele está limitado, né, não é uma crítica a nós, consumidores, mas a gente está limitado a N fatores também, né, econômicos, sociais, então acho que tudo isso precisa ser modificado mesmo dentro dessa cultura, né, mas eu acho que esse viés que você comentou, né, da gente achar que nunca vai terminar o petróleo, é uma das causas, com certeza, né. Sim, porque enquanto a gente está atrelado a isso, de que existe, né, talvez fica nesse limbo, né? Tem, então, mas não porque é melhor, mas porque é mais cômodo. Com certeza, com certeza. O Charles está fazendo uma outra pergunta aqui, se é possível gerar eletricidade a partir da clorofila. Olha, Charles, eu sei que a questão da clorofila, ela está principalmente intrínseca àquela questão da produção das microalgas, né? As microalgas são ricas em clorofila e você tem aí, dentro desse processo metabólico, uma alta produção de carboidratos. E aí, a partir dos carboidratos, você consegue produzir vários combustíveis, inclusive energia, se você quiser, né? Energia elétrica e tudo mais. Agora, a clorofila em si, não saberia te dizer, posso dar uma pesquisada e te responder, posso mandar para a professora Priscila ou para a Val e ela te responder em relação a isso, mas até onde eu sei, nunca li nada
a esse respeito. Eu sei que a clorofila faz parte desse ciclo, né, da planta, e ela tem toda essa parte de conversão do açúcar que é usada para eletricidade. Agora, a clorofila em si, eu sei que energeticamente dentro né, do micro-organismo, da planta, sim, mas energia externa já não saberia te dizer especificamente. Mais perguntas, gente, para Sarita sobre o tema? A Camila, eu acho que ela já falou, né? Que foi que você comentou. Já. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta. Fica à vontade. Depois eu leio a da Bia. É que assim, para uma empresa grande mudar totalmente sua linha de produção para começar a usar matérias-primas sustentáveis pode ser relativamente fácil, né? Mas para uma empresa pequena ou média, não. Tem uma previsão de um dia, pelo menos 50% de todas as empresas mundiais, grandes, pequenas e médias, se tornarem sustentáveis? Olha, Luiz, eu acho que te dar esse número é muito arriscado, assim, né? Até porque os mercados, eles são muito sazonais, e eles mudam a todo momento, né? Então, lembra que tudo que a gente fala aí a partir de biomassa, ela tem uma dependência muito grande de N fatores, né? Então, quando o petróleo está lá, né, nas profundezas, você faz a extração, é muito diferente de uma biomassa, porque você tem aí N outras características que interferem nesse processo. Um exemplo, hoje está muito quente, né? A gente sabe que o sol está aí chegando aqui a 40 e tantos graus, então, ou seja, você praticamente não tem chuva, não tem água. Com certeza isso vai impactar drasticamente nas culturas do próximo ano, né? Quando eu não vou conseguir ter um desenvolvimento muito efetivo da planta, não vou ter características importantes, então isso vai cair produtividade, e ao mesmo tempo você tem uma disputa muito grande no mercado por questões de biomassa. Então, a biomassa ela pode ser usada para gerar energia, mas ela também pode ser usada para alimentos. E uma das coisas que aconteceu agora recentemente, né, a grande parte da Europa faz produção de açúcar a partir de beterraba. Quando acontece alguma coisa na safra da beterraba da Europa, acabou o açúcar. Da onde eles vão comprar açúcar? Do Brasil. Então, o Brasil, dentro da rota de produção de etanol, ele produz açúcar também. Então, o mercado, o dólar está em alta, né, o euro está em alta. O que o país prefere, né? Produzir álcool para o mercado interno ou mandar, né, esse açúcar para fora do país e ganhar em dobro no valor. Então, a gente sabe que as empresas, né, elas trabalham com essas questões de vendas e de negócios e elas visam lucro. Então, obviamente, ela acaba desabastecendo o mercado nacional para poder cobrir um outro mercado onde ela vai ganhar. A gente viu isso agora no preço do arroz, né? O arroz está escasso, por quê? Porque a gente vendeu o arroz para fora do país. Então, tudo que é relacionado à biomassa e que tem também esse envolvimento alimentício, né, todas essas fontes que são produção de biocombustíveis, né, tirando esses de segunda geração, eles também são produtos de viés alimentício. Então, entre deixar, né, o mercado desabastecido, né, em termos alimentares e produzir biocombustível, você vai migrar para um desses lados, aquele que for dar mais dinheiro, né, para aquele fornecedor. Então, essas previsões são muito difíceis justamente por causa disso, né, porque você tem N aplicações desses produtos de mercado, e aí você acaba limitando essa questão de projeção, né? Aí você tem também as pegadas de sustentabilidade. Existem, por exemplo, hoje dentro do Brasil, algumas legislações que forçam você a ter essas questões de produção mais renováveis, de combustíveis. Então, existem algumas premiações para as empresas que são mais verdes, né? Que desenvolvem processos com categorias mais verdes. Então, além dela vender aquele produto do mercado, ela ganha ainda recursos em relação àquilo que está sendo vendido. Então, assim, depende muito de onde o mercado puxar, né? Essa previsibilidade é muito complexa, porque as possibilidades de aplicação disso dentro do mercado são muito grandes, assim. Mas, por incrível que pareça, Luiz, a grande maioria das empresas que têm esse viés sustentável são empresas de pequeno porte. Então, elas começam a desenvolver pequenas, e para vocês terem uma ideia, esses exemplos de empresas que eu dei para vocês, algumas delas eram startups, né? Empresas pequenininhas que começaram, foram crescendo, e de repente cresceram dentro dessas bases que a gente chama de biotecnologia, né? Bases biotecnológicas. Então, é muito mais fácil uma empresa pequena desenvolver do que uma grande mudar o seu processo, assim. Te respondi? Professora, obrigado.
Antes de... A Rosa está com a mão levantada, mas eu vou fazer a pergunta da Bia, que ela e o Luiz perguntaram juntos, praticamente. A Beatriz Marcelini, do segundo ET em Química, ela está perguntando, será que com a maior utilização e disseminação de materiais produzidos a partir de fontes renováveis, se o preço será menor e, portanto, mais atrativo para o consumidor? Sim, com certeza, né? Tudo aquilo que a gente torna mais popular dentro do mercado, você tem realmente essa questão de diminuição de preço, né? Isso sim, com certeza pode acontecer. Rosa, quer falar? Sim, antes de iniciar, né, as dúvidas, perguntar as minhas dúvidas, queria agradecer muito a professora doutora Sarita pelas informações enriquecedoras, viu, a nossa palestra de hoje. Ah, muito obrigada. De nada. Então, complementando também as perguntas da nossa aluna, que tem como aproveitar muitos resíduos aqui no Brasil, né? Transformar em biocombustível ou até entrando no processo do biodigestor, porque muito se joga fora, tem tantos alimentos sendo transformado em lixo e não sendo aproveitado, principalmente no campo também, e também ao encontrar esses resíduos alimentares de restaurantes, refeitórios, e muito se joga fora mesmo, né? É uma pena que, no momento, nós não temos uma política ali de desenvolver esse lado e ser todo aproveitado para transformar num bem maior, correto? Exatamente, exatamente. E a minha dúvida, Sarita, você mencionou na energia 2, de geração, né, de energia, através do aproveitamento do bagaço, da palha, e transformar em etanol. Essa transformação, você diz da transformação através da hidrólise enzimática. Essa hidrólise ocorre através da celulase? Rosa, obrigada pela sua pergunta, né? Eu acabei não entrando muito nos detalhamentos técnicos, até pela questão do tempo mesmo, mas sim, a gente tem hoje dentro do Brasil, né? Na verdade, e tudo isso começou mais ou menos em 2012 aqui dentro do Brasil, que são essas questões das inserções das tecnologias de segunda geração. Então, como eu comentei, né, a gente pode fazer etanol a partir de qualquer biomassa lignocelulósica. Obviamente, né, se a gente já tem as usinas de etanol de primeira geração, justamente são as produtoras desses subprodutos de processo, que é o bagaço e a palha da cana, então isso se tornou uma coisa muito natural, né, de aproveitar esses resíduos dentro do setor para a produção do etanol de segunda geração. Então a gente tem hoje 2 empresas grandes no Brasil que faz, né, esse etanol de segunda geração, uma sitiada aqui no estado de São Paulo e a outra no Nordeste brasileiro, e eles usam, né, aqui em São Paulo usam o bagaço da cana, e no Nordeste eles usam a palha da cana, porque o litoral nordestino também tem bastante produção de etanol. Então, a primeira fase desse processo, né, é uma transformação química. Então, eles pegam o bagaço, alimentam dentro de um reator, e isso ele parcialmente temperaturas. Às vezes usam catalisadores ácidos, às vezes usam catalisadores orgânicos, então depende muito da empresa, né, que aplica processos distintos. Quando você aplica essa primeira fase do processo, o que ele acontece? A gente fala que ele diminui a recalcitrância do material. Você tem aquela matriz lignocelulósica totalmente compacta, majoritariamente constituída de celulose, hemicelulose e lignina, né, que são esses macrocomponentes da biomassa. E aí, nessa primeira fase, ele faz um pré-cozimento e dá uma pré-amolecida nesse material, justamente para você romper um pouco dessas ligações químicas, e algumas dessas frações macromoleculares também são parcialmente solubilizadas. Aí, posteriormente, a segunda fase é justamente a que você comentou, né? A gente usa as enzimas, você pode fazer esse processo via catálise química também, mas a grande maioria das empresas, conheço uma só, que não é no Brasil, que faz por rota de catálise química, mas majoritariamente as empresas usam rotas enzimáticas nessa segunda fase, usando justamente as celulases, né?
Hoje em dia existem coquetéis mais sofisticados, então não são só celulases, justamente porque você tem vários tipos de macrocomponentes nessa biomassa, então você tem as celulases, você tem um pouco de hemicelulases, tem algumas pectinases, tem algumas lignanases, né, que atuam diretamente na lignina, então é um complexo enzimático muito sofisticado. Existem empresas hoje multinacionais que só trabalham nessa construção de coquetel, e eles fazem esse coquetel meio que a gente chama de homemade, né? Ele faz de acordo com aquela empresa, o que aquela empresa precisa, porque a própria característica antes, né, que é o pré-tratamento, ele já traz essas características diferentes na biomassa. Se eu uso uma biomassa que é o bagaço de cana, e lá nos Estados Unidos eu uso o miscanthus, eles têm características estruturais diferentes. Então, o meu coquetel enzimático, ele precisa ter características diferentes. Mas, majoritariamente, né, o coquetel é constituído de celulases e outras enzimas que a gente chama de acessórias, que ajudam esse processo de clivagem. E aí, depois que o açúcar está na forma solúvel, você usa a mesma levedura, né, para poder fazer os processos de fermentação. A única diferença é que a levedura que a gente usa para fazer etanol de primeira geração, que é a Saccharomyces, ela só consegue metabolizar açúcares de 6 carbono, glicose, frutose, e ela não consegue metabolizar açúcares de 5 carbonos. Então, precisa de leveduras também, com toda essa parte de engenharia genética, para que ela passe a consumir esse açúcar também e poder transformar isso em etanol, porque aquela fração da hemicelulose basicamente é constituída de açúcares de 5 carbonos. Entendi. Muito interessante, né, esse estudo? É muito interessante. Esse foi os temas de tese do meu mestrado e doutorado. Assim. Olha, me chamou a atenção, viu? E foi o que me abriu as portas para trabalhar no meu primeiro emprego, assim. Ah, que ótimo. E enquanto você estava apresentando, você citou dessa planta Crambe. Fiquei interessada aqui, acessei até o Google para ver o que é essa planta. Fui ver ali uma plantinha que é uma coisa pequenininha, é a parte dos grãos dessa planta que é aproveitado para transformar? Sim, você acredita que eu também conhecia muito pouco dessa planta, Rosa, e fui conhecer muito aqui dentro da faculdade, porque tem um professor aqui da engenharia agronômica que é um dos maiores renomes nessa área de produção de cambre. E aí que eu fui descobrir, e os meus alunos gostavam muito de usar essa planta para exemplos, porque eu dou uma disciplina bem nessa área de biorefinaria. E sempre quando eu pedi um projeto final, eles adoravam usar essa cambre para extração de óleo. E aí eu falei, gente, eu vou estudar um pouco mais essa planta, porque eu nunca tinha ouvido falar também. E dessa planta você extrai um óleo que é riquíssimo, que depois você pode até fazer uma busca que chama óleo de Lorenzo. E esse óleo... Não! Você acredita? Você já ouviu falar no óleo, né? Eu assisti o filme. Inclusive, foi uma recomendação da Valdirene, que ela também passou esse vídeo na escola. Olha, sério? Interessante. Então, você acredita que essa planta é uma das maiores produtoras de óleo de Lorenzo? Olha. Para quem não sabe, tá, gente? Esse óleo ele tem aplicações aí na área médica, né? Para algumas doenças autoimunes. Então, é um óleo riquíssimo, assim. Então, também conhecia muito pouco, fui estudar muito a fundo e parece que a produtividade é muito alta. Então, para algumas regiões do Brasil, é uma planta muito atrativa para aplicações industriais, assim. Tanto para essa área farmacêutica quanto para a área de energia também. Muito bem. Obrigada, viu? Imagina. Por toda a resposta, obrigada. Imagina. Tem mais 2 perguntas aqui no chat, Sarita, da Vanessa Nascimento, do primeiro módulo de Química, que ela pergunta quais as principais desvantagens do uso da biomassa. Perfeito. Vanessa, bom, eu sou uma adoradora das biomassas, então costumo não olhar muito as suas desvantagens, né? Eu acho que o que a gente pode citar, assim, né, olhando friamente, uma grande desvantagem de uso de biomassa, a gente pode pensar em alguns dos casos, é justamente essa questão de uso da terra, né, e de escassez de empobrecimento de uso da terra. Algumas dessas biomassas a gente sabe que são monoculturas, então você não tem uma reciclagem do solo, isso pode acabar causando aí alguns problemas, mas eu acho que justamente, né, essa outra vertente da biomassa, que é um pouco do que a professora Rosa falou também, né, que a gente pode usar aí os seus resíduos de processo, então aquilo que a gente muitas vezes acha que é lixo, né, a gente pode transformar isso em luxo, né, num produto novamente de mercado, que é o que vem dos combustíveis de segunda geração,
e eu acho que tem essa atratividade, né, de você ciclar esses resíduos de processo para outras aplicações. Então, acho que a maior desvantagem que eu vejo, assim, de uso de biomassa, né, seria essa questão mesmo de uso da terra, mas que é uma coisa que no Brasil ela é bastante controlada de uma certa forma, assim, né, há muitos anos atrás, nem tantos anos atrás assim, haviam críticas muito ferrenhas, assim, das questões ambientais, de que a cana-de-açúcar, por exemplo, ia invadir a floresta amazônica, ia derrubar toda a parte da floresta, só que a gente precisa entender, né, que o Brasil é um país muito grande, e a gente precisa entender que a terra em si, né, ela tem características muito diferentes também. A gente sabe que o estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que tem aí altas produtividades para algumas culturas, mas tem coisas que às vezes você vai querer plantar no estado que por questões de clima, não vai nascer aqui, né, não vai brotar aqui, tanto que a gente tem, né, se você pegar toda a extensão de área do Brasil, você sabe que existe, né, o milho é plantado em tal lugar, o arroz é plantado em tal lugar, a cana em tal lugar, por causa mesmo dessas características de clima, de solo, né, de temperatura, né, chuva, pluviométricas, então, tem vários fatores que alteram isso. Então, acho que uma desvantagem, né, que a gente pode ver, assim, às vezes está relacionada com essa questão de uso da terra, mas eu sinto que no Brasil isso é feito de uma forma relativamente controlada. E outro ponto é justamente essa disputa de mercado, né? Porque assim, o petróleo não tem muito o que você fazer, né? Na verdade, você faz tudo com petróleo, mas o petróleo é feito para fazer esse processo de fracionamento e a obtenção desses produtos. Agora, a biomassa, ela tem uma relação, querendo ou não, com essa questão alimentar, né? Que é o que a gente está falando. E aí você vive muito essa questão de como está o mundo, como está o planeta, né? E essa questão também comercial, né? Que foi o que eu comentei anteriormente numa outra resposta, né? De venda e tudo mais. Mas eu acho que seriam esses pontos, assim, que eu nem vejo muito como negativos, né? Porque essa questão de mercado é uma coisa que faz parte mesmo, né? Do setor industrial. A gente sempre vai vender para aquele que paga mais, né? Essa lei de oferta e procura, ela é muito natural dentro do mercado, então não posso nem dizer que isso é uma coisa negativa, e essa questão de uso da terra, mas que eu acho que é uma coisa também bastante controlada dentro do país, de uma certa forma, assim. Respondi? Respondi, Acho que sim. Sim. Tem mais uma pergunta da Lívia Quirino, do primeiro módulo de Química, se tem algum país que tem, no geral, maior utilização da biomassa do que do petróleo, sendo ele mais sustentável do que os demais. Olha, o país que tem a matriz energética, né, quando eu falo de energia, eu não estou falando só de energia para uso de combustível, tá? Quando a gente fala de energia, é uma coisa bem generalizada, né? Então, energia pode ser na forma de calor, pode ser energia, né, na forma de transformar aí elétrica, pode ser na forma mesmo de combustível para movimentação, né, que seja de equipamentos ou de próprios meios de transporte. Não existe no mundo nenhum país mais verde do que o Brasil, assim. A matriz energética mais limpa mundial é do Brasil, até porque nós somos o país que tem aí maior possibilidades mesmo de desenvolvimento de biomassas, de plantas e tudo mais. Agora, existem alguns países muito desenvolvidos em algumas áreas, né, e que vale a pena mencionar, assim, Lívia. Por exemplo, a Alemanha, né, e assim, a gente está falando que o Brasil é um país, né, gigantesco, a gente sabe muito bem disso. Então, a Alemanha é um país onde a produção de biogás ela é muito valorizada. Então, como a professora Rosa falou, tudo que tem de resíduo de processo, tudo que tem de subproduto, muitos restaurantes, shoppings, eles têm o seu próprio sistema de biodigestão, né? Então, tudo aquilo que sobra de uma praça de alimentação, por exemplo, você joga dentro de um biodigestor, faz esse processo e essa energia é usada para, né, fornecer energia dentro de um shopping. Então, a Alemanha é um país muito desenvolvido nesse sentido. Alguns países da Europa também acabam usando aí um pouco de matriz mais renovável, mas não existe nenhum, né, os Estados Unidos também lidera algumas frentes, mas grande parte dessa parte energética, né, de sustentabilidade dos Estados Unidos é a partir do milho, que é um produto de base alimentar bem expressiva e mundial, da cana-de-açúcar, né, em termos alimentícios, o que a gente faz com a cana? Açúcar, né, e açúcar a gente sabe que tem aí, né, os seus questionamentos dentro do mercado como produto, e que é muito diferente do milho, que é um produto realmente de base alimentar, né, para muitos países, né. A gente aqui é muito mais o adepto do arroz com feijão, mas países como Colômbia, como México, né, o milho é uma base realmente de alimentação. Mas, voltando aqui para a sua pergunta, o Brasil, sem sombra de dúvidas, é o país mais
verde e renovável. E a gente tem muito para crescer ainda, né? Eu acredito que o país, a médio e longo prazo, a gente consegue fazer uma boa transformação dessa matriz energética e tornar ainda tudo mais verde, assim. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar. O biodiesel, ele pode ser produzido a partir da mamona? E o valor de investimento dessa matéria seria viável para a produção dele? Sidney, sim, o biodiesel é produzido, inclusive, a partir de mamona, em alguns lugares específicos do Brasil. Agora, em termos de análise econômica, é muito difícil de eu te dar um número, porque são N fatores que interferem nesse custo, né? Então, você tem o custo da biomassa, do plantio, da extração, do processamento, todas as operações unitárias envolvidas, a rota tecnológica influencia diretamente, né, sobre esse processo produtivo. Por exemplo, o biodiesel, né, o processo mais usado hoje industrialmente dentro do Brasil, como eu disse para vocês, é a rota alcalina, mas ela traz alguns efeitos maléficos dentro desse processo, que vamos supor, se você não tem, né, uma fração lipídica de qualidade, se você tem muitos ácidos graxos livres, ela vai fazer a formação de sabão, né, porque você entra ali com catalisador alcalino e automaticamente você tem ali, né, uma saponificação desse sistema. Então, ela pode trazer aí perdas de rendimento de processo. E tudo isso precisa ser levado em conta para a gente poder discutir um pouco dessa questão de análise econômica, né? Eu preciso saber eficiência de todas as operações para a gente poder chegar nessa composição de preço final. Mas o que eu posso te dizer é que sim, que a mamona já é usada hoje dentro do Brasil para a produção de biodiesel. Mas a maior produção de biodiesel brasileira hoje, ela vem do óleo de soja, porque nós somos grandes produtores de soja dentro do país, né? Então, acaba que quando a gente fala dessa questão de custo também, né, todos os biocombustíveis, como eu mencionei para vocês, né, até o etanol pode ser feito a partir de batata. Se eu pegar a batata da minha casa ali, colocar uma levedura de pão, né, que eu compro na padaria ali, eu consigo fermentar e produzir etanol. Destilo, recupera aquele produto. Mas isso é viável economicamente, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, né, nesse balanço aí, porque a produção de mamona, ela é bastante inferior quando a gente fala da produção de soja. Então, tudo impacta, né, nessa questão de custo. Até porque quanto mais volume a gente produz, mais barato, né, o custo vai se diluindo dentro daquele processo. Então, fica, assim, difícil eu te falar, né, em termos de valores, porque depende de muitos fatores. Mas como já é usado industrialmente, com certeza ele é atrativo economicamente, né. Respondi? Sim, obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Sarita, então, em nome da ETEC Benedito Storani, nós agradecemos imensamente sua participação, em poder compartilhar conosco seu conhecimento, de poder estar conosco hoje na Feira Tecnológica, pela primeira vez aí online. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Muito obrigado aí, né? O agradecimento também vou estender a Val, que conhecia você e que fez o convite. Obrigada, tá? Obrigada novamente aos professores que participaram, Varli, a Rosa, aos alunos, né? Que isso foi feito de certa forma para vocês, para agregar conhecimento para vocês, para trazer alguma coisa diferente para que vocês possam ouvir. Eu sei que a gente continua aqui online, dessa forma, né? Mas é uma maneira de trazer uma pessoa diferente para poder conversar com vocês, assuntos diferentes, de uma realidade um pouco diferente da nossa. Então, obrigada aos alunos, ao pessoal do Noturno também, que participou, fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo de coração. Tá? E à noite, não esqueçam que a gente tem mais uma palestra, às 7h30, tá? O pessoal gostou muito, Sarita, tá aí os agradecimentos no chat. Muito obrigada mesmo, um grande abraço, tá? Eu que agradeço, Priscila, mais uma vez pelo convite, a Val também pelo convite, foi um prazer poder falar com vocês. Adorei todas as perguntas muito pertinentes, muito interessantes, e deixa eu lembrar o nome dele que eu já me esqueci, o Charles. Charles, vou procurar a sua resposta e mando para a professora, tá bom?
Mas eu acho que não é, se for uma energia direta, acho que não é possível, mas eu vou dar uma busca e mando para você, beleza? Um prazer conhecer vocês. Desculpa, podem falar. Eu tinha feito essa pergunta para você porque eu tô na época de fazer um TCC e eu queria fazer eu sempre gosto do campo de produção de energia elétrica. Perfeito. E assim deu essa ideia, tipo fotossíntese, clorofila, de fazer ou algo que faça isso, que produza, ou que eu posso juntar com algo que combina, que melhore a eficiência. Mas você quer produzir energia elétrica para fins de aplicação industrial, digamos assim,